Quando confrontado com a possibilidade de um colapso do dólar, o lendário investidor Jim Rogers tem alguns conselhos perspicazes sobre como proteger o seu patrimônio. Neste vídeo, vamos analisar as duas sugestões de Jim Rogers sobre ativos que podem ajudá-lo a proteger e aumentar o seu dinheiro nestes tempos turbulentos. Agora, vamos começar. É importante compreender o conceito de tal evento antes de entrarmos em detalhes sobre os dois ativos que Jim Rogers sugere como salvaguardas durante um potencial colapso da moeda. O dólar americano tem dominado como a principal moeda de reserva por décadas, promovendo um sentimento de estabilidade e confiabilidade na economia global. Como qualquer outra moeda, o valor do dólar está sujeito a oscilações de valor que são determinadas principalmente por variáveis econômicas e geopolíticas. Os investidores devem estar atentos à perspectiva de um colapso do dólar, embora não seja um dado adquirido. Uma tal ocorrência teria repercussões consideráveis, afetando não só os Estados Unidos, mas também todo o sistema financeiro mundial. A perda de poder de compra, que se traduz numa forte desvalorização do dólar, seria uma das consequências mais importantes. O preço dos bens e dos serviços dispararia, aumentando a inflação. Uma crise econômica catastrófica poderia resultar de uma maior desestabilização da já precária estabilidade econômica. A orientação e os pontos de vista de investidores experientes como Jim Rogers tornam-se especialmente pertinentes à luz destas potenciais implicações. Jim Rogers é uma pessoa lendária no sector financeiro que, para quem não está familiarizado, é conhecido pelas suas previsões inteligentes e abordagens de investimento prudentes. Ganhou fama ao criar o Quantum Fund com George Soros, e o sector financeiro tem-no em grande consideração pela sua previsão do desenvolvimento da China no início dos anos 2000 e do boom das matérias-primas na década de 1970. Os conselhos de Jim Rogers têm um grande peso no mundo do planeamento financeiro devido ao seu historial de sucesso. Em tempos de ambiguidade econômica, como a possibilidade de um colapso do dólar, ele promove a utilização de medidas sensatas e proativas para proteger o seu dinheiro. Jim Rogers dá grande ênfase ao investimento em metais preciosos, especialmente ouro e prata, porque historicamente eles têm servido como uma proteção fiável contra a desvalorização da moeda e a inflação. Estes metais resistiram ao teste do tempo e provaram continuamente a sua capacidade de manter o seu valor apesar da agitação econômica. Ao longo da história da humanidade, o ouro tem desempenhado um papel especial como reserva de valor. O ouro sempre foi um símbolo de poder e riqueza, e o seu fascínio vai muito para além do mundo da economia. Tanto os investidores como os governos recorrem ao ouro como um ativo de refúgio durante períodos de incerteza econômica ou de agitação geopolítica. A sua raridade e natureza não corrosiva, entre outras qualidades especiais, contribuem para o seu atrativo como a correlação entre os metais preciosos e os ativos financeiros convencionais, como as ações e as obrigações, é normalmente negativa. O valor dos metais preciosos pode aumentar como resultado desta correlação negativa, dando um contrapeso a uma carteira de investimentos diversificada quando outras classes de ativos sofrem quedas. As sugestões de Jim Rogers para a compra de propriedades agrícolas são informadas pelo seu conhecimento profundo da dinâmica que molda a nossa sociedade e do papel vital que a agricultura desempenha na alimentação de uma população mundial em crescimento. A procura de alimentos está a aumentar juntamente com o crescimento da população mundial, uma possível oportunidade de crescimento a longo prazo e de produção de receitas. Dada a quantidade limitada de terras aráveis disponíveis, é o investimento em agricultura produtiva. As vantagens do investimento em terrenos agrícolas são numerosas e convincentes. A propriedade de terrenos agrícolas oferece a possibilidade de crescimento do capital e de fluxos de rendimento consistentes, ao contrário de muitos ativos financeiros tradicionais. Prevê-se que o valor das terras agrícolas férteis aumente à medida que o desenvolvimento da população alimenta uma procura crescente de produção alimentar, oferecendo aos investidores a oportunidade de obterem grandes ganhos de capital ao longo do tempo. Um ativo físico e produtivo que se distingue pela valorização do capital são os terrenos agrícolas. Ao contrário das ações ou obrigações, que funcionam em grande medida como representações abstractas da riqueza, os terrenos agrícolas oferecem um recurso tangível e necessário, a capacidade de produzir colheitas. Graças a esta capacidade de produção, os investidores podem utilizar as terras para gerar rendimentos,
cultivando-as ou alugando-as a agricultores. Um ótimo complemento para uma carteira de investimentos diversificada, os investimentos em terras agrícolas também apresentam frequentemente uma fraca correlação com os mercados financeiros convencionais. Historicamente, os valores das terras agrícolas têm se revelado resistentes a períodos de recessão econômica ou de volatilidade dos mercados. Mesmo em tempos de incerteza econômica, existe um mercado geralmente estável para os alimentos, o que dá aos proprietários de terras uma fonte fiável de receitas. Além disso, a estabilidade das terras agrícolas enquanto investimento não resulta apenas do seu valor intrínseco, mas também do facto de serem menos vulneráveis a negociações especulativas a curto prazo. Os valores das terras agrícolas baseiam-se mais nas realidades da oferta e da procura de alimentos no mundo real do que os ativos financeiros, que são mais propensos a bolhas especulativas e a fortes oscilações de preços. Uma decisão sustentável e moralmente correta seria investir em terras agrícolas. As práticas de gestão responsável das terras podem ser extremamente importantes para reduzir os efeitos ambientais, uma vez que o mundo enfrenta dificuldades relacionadas com as alterações climáticas e a agricultura sustentável. A satisfação de contribuir positivamente para a proteção do ambiente e para a segurança alimentar pode ser encontrada pelos investidores que atribuem uma elevada prioridade ao investimento ético e sustentável. É importante reconhecer que a compra de terrenos agrícolas tem obstáculos e fatores a ter em conta. Os potenciais investidores devem compreender plenamente fatores importantes como a gestão das terras, a seleção das culturas e a experiência em práticas agrícolas. As terras agrícolas necessitam de cuidados e gestão constantes, ao contrário dos ativos financeiros, para garantir o máximo rendimento e retorno. Além disso, os investimentos em terrenos agrícolas podem ser afetados por considerações geopolíticas e regulamentares. A viabilidade e a durabilidade dos investimentos neste sector podem ser afetadas por políticas relativas à propriedade da terra, subsídios agrícolas e acordos comerciais. Para os investidores que esperam atravessar eficazmente as complexidades dos investimentos em terrenos agrícolas, a realização de uma investigação aprofundada e a obtenção de assistência especializada são medidas essenciais de investimento durante os períodos de expansão econômica, mas também podem ser mais voláteis durante os mercados em baixa. Os investidores podem proteger-se contra os efeitos de acontecimentos negativos numa única classe de ativos, distribuindo seus interesses por uma variedade de classes de ativos. Outros ativos podem compensar as perdas quando uma classe de ativos tem um desempenho inferior, reduzindo a volatilidade de toda a carteira. Por este motivo, a diversidade torna o investimento mais estável e previsível, reduzindo os altos e baixos dos rendimentos do investimento. Além disso, a diversificação pode aumentar as hipóteses de obter rendimentos favoráveis a longo prazo. As diferentes classes de ativos têm, normalmente, padrões de rendibilidade únicos, sendo que algumas têm melhor desempenho em períodos de tempo mais curtos do que outras. Os investidores que diversificam as suas participações têm uma maior probabilidade de beneficiar do potencial de crescimento combinado de diversos ativos, obtendo rendimentos favoráveis quando vários mercados atravessam períodos de força. Além disso, a diversificação exige que se faça isso dentro de cada classe de ativos, bem como entre várias classes de ativos. Um investidor pode diversificar os seus investimentos entre muitos sectores e empresas, por exemplo, no mercado de ações. Do mesmo modo, pode pensar-se em investir em propriedades residenciais, comerciais e industriais no setor imobiliário para tirar partido de uma variedade de oportunidades. Com isto, chegamos ao fim do vídeo. Se gostou de ver o vídeo, não se esqueça de gostar, subscrever e partilhar o vídeo.